Salve, salve, minha gente queridíssima! Que honra, que alegria estar aqui com vocês para essa transmissão especial. Sou Flávia Bahia, professora de Direito Constitucional, e estou aqui hoje para tratarmos de 3 assuntos recorrentes nas provas da banca CESP e SEBRASP. Muito bem, primeiro inscrevam-se para acompanhar essa transmissão. Já fizeram isso? Ótimo! Agora vamos lá. Quais são os 3 temas escolhidos? Organização do Estado, direitos e garantias fundamentais, controle de constitucionalidade. Aproveite para pegar uma caneta, um caderno para tomar as suas notas. Bem, pessoal, organização do Estado é um tema recorrente nas provas dos tribunais, nas provas de magistratura, defensoria, Ministério Público, ou seja, é um assunto sempre presente ou com muita habitualidade e é um tema que não é difícil, mas exige o quê? A nossa memória, principalmente na parte que diz respeito à repartição de competências. Vamos lá, na Constituição, esse assunto está previsto, principalmente, entre os artigos 21 a 25 e 30 da Constituição, tirando as competências tributárias. Portanto, a leitura desses dispositivos é fundamental. No site do STF, vocês encontram a Constituição comentada à luz da jurisprudência do tribunal. E esse é um material também muito interessante de apoio, porque lá nós temos as inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal interpretando essas regras de competência. Então, lei distrital que obriga o motorista a deixar a luz acesa quando passar por uma blitz, né? A luz do carro acesa, é inconstitucional, porque matéria relativa a trânsito é de competência da União, um exemplo, não é? O que eu acho também que é fundamental para responder corretamente as demandas da prova nessa seara da repartição de competências? As súmulas vinculantes que versam sobre esse assunto. Anotem, nós temos os enunciados da súmula vinculante do Supremo de números 2, 38, 39, 46 e 49. São enunciados muito importantes. Por exemplo, a súmula vinculante número 2 diz que legislar sobre bingos é matéria de competência da União. Então, qualquer lei estadual, distrital, municipal que versar sobre bingos será o quê? Inconstitucional, com base no artigo 22, inciso 20 da Constituição. Ou ainda, a súmula vinculante número 38 afirma que legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial é matéria de competência do município. Sim, com base no artigo 30, inciso 1º da Constituição, esse assunto foi considerado um tema de competência local. Mas atenção, por quê? Legislar sobre horário de funcionamento de bancos, instituições financeiras em geral, não está inserido nessa súmula vinculante 38, não é matéria do município. Por quê? Porque esse é um tema que transcende os interesses locais. Uma operação financeira, muitas vezes, reverbera
para fora do município, para fora do estado, ou até mesmo nas operações internacionais para fora do país. Daí, atenção, sobre a súmula vinculante 38, municípios não podem legislar sobre horário de funcionamento dos bancos, das instituições financeiras em geral. Turma, fazer questões de provas sobre repartição de competência é fundamental, porque ali nós vamos também, não é, adquirindo a memória necessária para responder a questões que versem sobre essa temática. Lembrem sempre que a nossa Constituição, ela conferiu maior número de atribuições para a União do que conferiu para estados, Distrito Federal e municípios. Então, por exemplo, o artigo 22, inciso 1º, afirma que legislar sobre civil, penal, processual civil, processual penal, trabalhista, são matérias que a Constituição reservou à União. Quase todas as matérias, não é, da graduação são reservadas privativamente, na competência legislativa do artigo 22, à União Federal. Bem, sobre os direitos e garantias fundamentais. O título 2 da nossa Constituição, ele é imprescindível para também quase todos os concursos. Ali nós temos o artigo 5º, com 78 incisos, o que por si só, não é, já nos traz a necessidade de uma atenção especial. Temos os direitos sociais, que vão, não é, do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição. A nacionalidade inicia no artigo 12, né? Então tem artigos 12 e 13. Direitos políticos nos artigos 14 a 16 e os partidos políticos também no artigo 17. Não são raras as questões interdisciplinares, não é? Questões que, por exemplo, envolvem um direito e um remédio para a sua defesa. Um julgado do STF que eu acho interessante. Bem, cabe habeas corpus para trancar o processo de impedimento envolvendo o presidente da República. Um exemplo, não é? Mexe com garantia fundamental e com o processo de responsabilidade do presidente. Não cabe. Não cabe por quê? Porque o habeas corpus é o remédio da liberdade de ir e vir. E, em caso de condenação de impeachment, o presidente, além de perder o cargo, ficará inabilitado ao exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública por 8 anos. Então, não há pena restritiva de liberdade, não há ameaça, sequer indireta, à liberdade de locomoção. Então, verificar, né, esses 5 capítulos do título 2 da Constituição é fundamental. E como é uma banca que gosta de cobrar jurisprudência, lógico que aqui não estamos falando de um voto específico de um ministro, de uma decisão minoritária. Não, esse não é o escopo. A jurisprudência cobrada com muita frequência, inclusive na parte de direitos e garantias fundamentais, é aquela jurisprudência mais consolidada, pode até ser uma decisão monocrática, mas é uma decisão monocrática bem conhecida. Detalhes jurisprudenciais não são normalmente explorados pela banca. Então, súmulas, não é, devem ser lidas, acompanhar os informativos do Supremo, eu acho que também interessante, com um foco maior
nas decisões plenárias. A atualização também é uma marca da Banca CESP, Sebrasp. Então, fiquem atentos, não é, aos novos julgados, às novas súmulas, sejam elas vinculantes ou não, porque a atualização, com certeza, fará toda a diferença na preparação. Bem, o artigo 5º, ele traz uma série de direitos e os remédios constitucionais, que são considerados garantias fundamentais específicas para a defesa desses direitos. Então, ter boas noções sobre ação popular, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data e mandado de segurança, isso é fundamental, porque os remédios são explorados com frequência. Bem, turma, eu dediquei, né, um tempo maior dessa transmissão para tratarmos daquele assunto que é um tabu, né, que é o controle de constitucionalidade, que também é tema, né, explorado com muita frequência nas provas da banca. Bem, em controle a gente tem várias análises. Nós temos as leis 9868 de 99, 9882 de 99, que são aquelas que cuidam da ADI, da ADC, da ADO e da DPF. Essas normas precisam ser lidas, porque às vezes encontramos questões extraídas, não é, justamente dessas duas leis. Jurisprudência também é muito forte quando enfrentamos questões, não é, envolvendo seja o controle concentrado, seja o controle difuso. A Constituição, ela não detalha o controle de constitucionalidade. Nós temos poucos artigos reservados a essa grande temática. Daí a necessidade de se estudar com mais afinco a legislação infraconstitucional e também a jurisprudência do Supremo. Em controle, eu destaco, não é, algumas temáticas que eu julgo que são assim fundamentais. Por exemplo, o mandado de segurança impetrado por partido político no curso, por parlamentar, não é por partido não, mas por parlamentar, no curso de um processo legislativo inconstitucional. A legitimidade ativa, ela é exclusiva do parlamentar, tá certo? Então, partidos, os cidadãos, membros do executivo não podem fazer uso desse MS. Ele é privativo do parlamentar, que está sujeito a um processo legislativo que viola a nossa Constituição. Nós temos decisões importantes, não é, legitimando o parlamentar a impetrar o mandado de segurança, caso verifique que há alguma inconstitucionalidade naquele processo de formação da lei. Em se tratando de projetos de leis ordinárias e complementares, o vício a ser questionado, levado ao Supremo Tribunal Federal, é o vício de forma. Em se tratando de propostas de emendas, o vício também é de forma, mas excepcionalmente pode ser também de matéria. Isso ficou sedimentado no julgamento do MS 32033, ou seja, projetos de leis podem ser questionados caso haja vício de forma, propostas de emendas também por vício de forma, porque está aqui, o que está em destaque é o devido processo legislativo, mas as emendas também podem ser questionadas por vício de matéria, por força do que prevê o artigo 60,
parágrafo 4º da Constituição, que afirma que não será sequer objeto de emenda proposta tendente a abolir as cláusulas pétreas. Questões envolvendo os legitimados ativos para a propositura das ações do controle concentrado, ADI, ADC, ADO, DPF, também são recorrentes. Atenção, porque nós temos a divisão, não é, entre legitimados ativos especiais, legitimados ativos universais. Segundo a jurisprudência do STF, os especiais precisam comprovar a pertinência temática, que não é exigida para os legitimados universais. Temos como legitimados especiais mesa da Assembleia Legislativa dos Estados ou da Câmara Legislativa do DF, governadores de estados ou do Distrito Federal, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Os demais legitimados são considerados universais. Outro ponto importante, as diferenças entre os objetos, não é, das ações, a natureza residual da DPF. Acompanhe sempre as decisões do Supremo sobre a DPF, pois elas costumam cair também, não é, com frequência nas provas, o que pode ser objeto de ADPF em razão do seu caráter subsidiário. Outro ponto, a parte histórica do controle, dependendo do concurso, também é cobrada. Então, saber, por exemplo, que o controle difuso surgiu em 1891, inspirado no direito norte-americano, e que a primeira ação do controle concentrado, que foi a representação de inconstitucionalidade interventiva, surgiu com a Constituição de 1934, eu acho que isso também é fundamental. Outra coisa, turma, além do estudo teórico, eu disse que fazer questões é fundamental para a memorização em todas essas disciplinas. Mas vejam, não é, em todos esses assuntos, mas vejam, não vale questões assim muito antigas. Eu prefiro trabalhar com questões de 2018, 2019, 2020, 2021. Né? Às vezes a gente precisa ir um pouco além, né? 2018, 2017, porque 2020, com a pandemia, muitos concursos foram suspensos, estão parados. Então, voltar mais um pouco no tempo é interessante. Mas as questões muito antigas tendem a estar desatualizadas, os assuntos provavelmente daquela forma não serão mais explorados pela banca. Então, atenção também com o material de estudo. E nós temos aqui cursos preparatórios para quase todos os concursos, com a marca da atualização, do comprometimento com vocês, e aguardamos todos aí para que possamos juntos caminhar rumo à prova da aprovação. Espero que tenham gostado dessa transmissão. Não deixem de se inscrever. Qualquer dúvida, entre em contato, tá certo? Um abraço muito carinhoso, pessoal.